Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Estamos em setembro, um mês onde todos os olhos se voltam para a saúde mental mundial. Vemos debates, reportagens, campanhas, publicações em redes sociais e tantas outras coisas que chamam a nossa atenção para olhar para o próximo. Mas e quem cuida da gente? Quando o recorte da saúde mental é feito sobre a população LGBTQIA+, nós precisamos usar lentes diferentes. Não preciso enfatizar que nós sofremos violências que a população hétero-cis nem sonha, e isso pode soar muito penoso quando nos olhamos no espelho. Afinal, quem de nós quer sofrer? Eu não, e imagino que você também não. Porém, como o mundo é pautado pelo seu machismo e patriarcado, nós temos sim um caminho mais difícil para trilhar, e somos nós, eu, você e cada pessoa que se une nessa rede de luta diária por direitos, reconhecimento e respeito, que temos o poder de fazer esse caminho mais fácil para os que virão depois de nós. Mas para isso, é preciso olhar para si. E eu quero te perguntar uma coisa antes de começarmos esse episódio. Como vai você? De verdade. Como está sua mente quando você vai dormir? Quando você acorda? Quando olha para sua família, seus amigos? Não tem problema nenhum em não estar bem. Ou tão bem quanto você gostaria que estivesse. O problema seria se você fingisse algo que não é real. A pior coisa que você pode fazer para si é se iludir. E se você não está bem, saiba que estender a mão para receber ajuda é uma das coisas mais fortes e corajosas que um ser humano pode fazer. Cuide de você, e quando você estiver 100%, aí sim você será capaz de cuidar das pessoas que você ama. Eu sou Fernando Arazão, e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter, e que está aqui, estendendo a mão para você, com um convite de ouvir esse episódio até o final e se olhar de frente, sem medo de ver a beleza que existe em não ser inquebrável. Armário aberto. E para continuar essa saga, que a gente está fazendo, essa série de episódios falando sobre saúde mental, eu recebo aqui um convidado que é mais do que um convidado especial, ele é um ouvinte muito especial. E se vocês ficarem com a gente até o final do episódio, vocês vão entender exatamente o porquê, porque eu tenho certeza que vocês vão considerar esse cara especial também. Gabriel, se apresenta para os ouvintes do Fora do Meio. Quem é você? Meu nome é Gabriel, sou psicólogo, atendo na clínica, faço atendimento online, faço atendimento presencial. Eu sou ouvinte do Fora do Meio, conheci o Fora do Meio há algum tempo, bem no início. E é muito bom estar aqui, muito prazer. Ah, imagino, o prazer é todo meu. Eu fico muito feliz quando eu recebo ouvintes aqui no podcast, porque meio que é uma forma de eu estar rompendo uma parede, parece, Porque eu fico falando aqui para um microfone, logicamente quando tem os convidados, etc. Mas é muito louco, às vezes, para mim parar e pensar, tipo, nossa, eu sou ouvido por tanta gente, e quando eu tenho a oportunidade de trazer um ouvinte aqui, primeiro assim, é uma sensação muito doida, porque normalmente são pessoas que a gente não conhece tanto, Mas são pessoas que me conhecem muito, porque já me acompanham há tanto tempo, já sabem tantas coisas da minha história, e eu acho isso uma sensação muito engraçada, muito agradável. E a troca que vocês me dão, que vocês me devolvem, seja conversando comigo no direct, seja mandando e-mail, seja, sei lá, estando aqui participando, isso é sensacional. Gabriel, já quero começar te agradecendo por topar estar aqui comigo, nesse podcast, no Fora do Meio. É com muita honra que eu te recebo aqui, nesse lugar que é tão especial pra mim. Eu que agradeço. Esse é um lugar especial pra você e pra gente também, viu? Porque quando eu comecei a ouvir, eu pensei assim, nossa, eu preciso ouvir podcast LGBT, Eu preciso conhecer melhor a comunidade que eu tô inserido e que a gente escuta pouco, a gente valoriza pouco, E eu falei, vou procurar e vou mergulhar. E aí o Fora do Meio, o seu podcast foi o primeiro. E foi uma conexão tão profunda que você foi o meu melhor podcast naquele primeiro momento. E eu sinto, assim, você sendo o meu melhor podcast toda vez que lança. Então, toda vez que lança,
eu preciso ouvir, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir. E aí eu escuto, eu penso, nossa, esse podcast fala muito pra alguém. Aí eu vou lá na minha lista de contato e falo, olha, isso daqui serve pra você. E aí eu saio mandando pras pessoas. Sim, eu fico muito honrado e eu acho muito engraçado a quantidade de psicólogos que me escutam, gente, vocês que me ouvem, né, que fazem parte dessa profissão tão linda, tão maravilhosa. Obrigado, eu fico muito feliz quando eu recebo esse feedback da galera da psicologia, porque isso me mostra que eu tô fazendo um trabalho que realmente tá valendo a pena, né, não é só aquela coisa falando, eu tô fazendo a diferença na vida das pessoas. E Gabriel, você falou que esse podcast fez diferença na sua vida, né? Então, eu quero também dizer que você faz diferença na minha vida, estando aqui e com as suas mensagens, etc. E você representa muitos ouvintes, que eu tenho certeza que estão pensando a mesma coisa. Ah, obrigado, Fê. E me conta uma coisa pra gente já começar. Você é psicólogo, né? Você está aqui na posição de psicólogo. Mas e o Gabriel Pessoa? Como foi pra você se entender como uma pessoa LGBT? Você consegue lembrar, assim, como é que foi esse momento pra você? Porque a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, vai separar um pouquinho a persona agora, né? De quem é o Gabriel mesmo e do psicólogo Gabriel. Antes da gente mergulhar nessa parte mais profissional, fala um pouquinho de você, como é que foi? Fê, foi uma tarefa difícil, porque você se autoaceitar, ela é uma descoberta muito complexa, né? Uhum. Eu venho de uma família religiosa, eu venho de uma família muito religiosa, de todo mundo ir pra igreja e tudo mais. Então, quando eu comecei a me descobrir, existia aquele autopreconceito por conta da religião, né? Uhum. E o medo do que a minha família ia dizer e o medo do que a minha família ia achar. E eu sempre fiz terapia, né? Eu já faço aí terapia há um bom tempo e eu sempre tive esse medo até na terapia. E eu sempre falava, olha, eu não posso levantar uma bandeira porque eu tenho esse medo da família, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a ouvir o Fora do Meio, eu ouvi os primeiros episódios e eu falava, não, eu posso levantar uma bandeira, eu posso ser a bandeira inteira, eu posso ser todo o arco-íris, né? E então foi nesse processo de ouvir o podcast, foi no processo da terapia, de entender que eu posso ser quem eu quero ser, eu posso ser como eu quero, como eu desejo, e que as pessoas elas precisam respeitar, independente da religião, independente da fé, independente de qualquer coisa. E aí eu conversei com a minha família, né, com as pessoas que eu tenho mais contato, falei, né, todo mundo aceitou, todo mundo apoiou. As outras pessoas eu não falei porque a gente precisa naturalizar. Uhum. Então foi esse processo de naturalizar. Eu pensei, eu não vou falar e as pessoas elas vão entender e se alguém tiver aqui perguntar, eu respondo. Se não, elas vão ver pelas redes sociais e elas vão ver pelo dia a dia, né? Sim. E então eu falei para as pessoas que eu tinha mais contato e para as outras pessoas foi algo muito natural. Então foi esse processo na terapia de aceitação da minha identidade, da aceitação de que eu gosto de ficar com homens, eu gosto de ficar com mulheres, que eu tenho uma atração por mulheres, né? E foi esse processo de ouvir o podcast e foi esse processo de entender melhor a comunidade. E o Fora do Meio teve uma participação muito especial nesse processo, viu? Você tava ali de mão dada comigo e falando, olha, você pode ser o arco-íris inteiro. Então foi muito bom isso. Sim, Nossa, eu fico muito emocionado quando escuto esse tipo de relato. Obrigado de coração por dividir isso comigo. Imagina, filho. Você tava ali do meu lado falando, vai, vamos sair desse armário e vamos ser felizes, que é possível, né? Porque a gente tem o medo da família, a gente tem o medo da rejeição das pessoas, a gente tem o medo do trabalho, a gente tem o medo das portas se fecharem pra gente. Então a gente vive com medo, uhum. né? E a gente tem o medo da sociedade, a gente tem o medo de sair de casa e não chegar vivo, uhum. né? Então assim, você tava ali, eu colocava o fonezinho pra ir pro trabalho, pra ir pra faculdade, eu colocava o fonezinho e ouvindo e você ia sempre encorajando de que era possível quebrar aquela barreira, né? E a terapia também, a gente sempre foi trabalhando de que é possível ser feliz e não se importar com a opinião dos outros. A gente é criado que a opinião do outro importa, uhum. e que a gente tem que valorizar isso. E, na verdade, não, a opinião do outro é do outro, o espaço do outro é do outro. A gente tem que respeitar o nosso espaço e o nosso tempo.
E você tava lá, de mão dada comigo. Sim, com certeza. E é bacana a gente falar disso, porque às vezes as pessoas, né, eu faço terapia também, voltei recentemente, um beijo Tati, inclusive, e uma das coisas que a gente... A Tati é maravilhosa. Demais. Foi a indicação que eu te fiz? Foi. Ela é linda. Ela é incrível. E uma das coisas, assim, que eu mais tô percebendo de volta, né, nessa volta à terapia é justamente isso, né, o quanto a gente esquece, às vezes, que terapeuta também é um ser humano, né, também tem uma história ali, também tem as suas questões, e então... Eu imagino assim que o tema de hoje, né, você já deve ter percebido, que é falar um pouquinho sobre a saúde mental LGBT, e é interessante a gente ver o nosso contexto também, né? Eu recentemente, né, pedi pra vocês, ouvintes, um tempo pra eu cuidar um pouquinho de mim, né? Quem acompanha o podcast percebeu isso, né? Agora a gente tá de volta, né? O primeiro episódio que eu lancei logo na sequência, eu dei um feedback pra vocês, porque é isso, né? Por mais que eu esteja aqui ajudando tantos ouvintes, né? Dando a mão pra tantas pessoas e ajudando, tem momentos que eu também, né? Como humano que sou, acabo dando uma opa, preciso de um tempinho pra cuidar de mim. E isso acontece com o Gabriel também e acontece com você, ouvinte. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E vamos nos aproveitar um pouquinho dessa rotina de consultório, né? Do Gabriel, dessa rotina dele observar, de ser um psicólogo, pra falar sobre isso, né? Então, Gabs, deixa eu começar já te perguntando, na sua rotina de trabalho, eu imagino que você não atenda somente pessoas LGBTs, né? Você atende pessoas em geral. Sim, sim. Na sua visão, o que você vê que é a principal diferença entre quando uma pessoa que é não hétero te procura, né, como profissional, e de uma pessoa que é hétero, ou seja, tá dentro do que a sociedade chama de norma, chama de padrão? O que você enxerga de principal diferença nesses dois atendimentos? Qual que é, inicialmente, assim, a principal questão que leva os dois para caminhos diferentes? A homofobia familiar e o sofrimento familiar que tem em aceitação, né? E como eu vou me aceitar e como eu vou falar para a família. Eu tenho um paciente que eu posso aqui expor, não é expor, né, mas comentar, que a gente tá nesse processo de ele se aceitar para quando ele se sentir bem, ele ter essa conversa. Uhum. Porque é quando a pessoa se sente bem, é no tempo da pessoa, que cada um vai ter o seu tempo, né? Sim. E quando a gente tá atendendo um paciente LGBT e um paciente hétero, essa é a primeira queixa inicial, né? De você ver essa diferença no primeiro momento. É interessante a gente ver o quanto a família tem um peso gigante nesse momento, né? A família, ela tem um peso desde o primeiro momento, né? Desde quando a mulher tá grávida, ela gestando aquela criança e amando aquela criança, sendo ela não amando aquela criança, né? Uhum. Porque às vezes a mulher não ama aquela criança e tá tudo bem ela não amar aquela criança, né? E ter uma depressão ali por conta de não amar aquela criança, e tá tudo bem, a gente tem que entender que tá tudo bem e a gente vai tratar isso na terapia. Uhum. Mas desde quando você é criança, a família ela tem um peso muito grande, né? Então a forma com que você se relaciona com a família, como a família te trata, se tem aquelas questões de violência, se tem aquelas questões de como os seus familiares dizem. Eu tenho o meu pai, ele sempre falou assim, né? Eu prefiro um filho bandido do que um filho viado. Olha o peso disso. Sim. Então, assim, a família, ela sempre traz o retrato daquela homofobia familiar. Uhum. E a família, ela é o retrato da homofobia em muitos lares. É a primeira experiência de homofobia que a pessoa tem, né? Sim, e a gente que tá, né, desse lado, às vezes recebendo essas histórias, porque assim, apesar de eu não ser psicólogo, as pessoas dividem a vida delas comigo por causa do podcast, né? Então, me mandam e-mails falando, me mandam directs falando, olha, né, você me ajudou em determinada situação, eu passo por isso, aquilo, outro. E eu tenho muito essa percepção também do quanto as pessoas se sentem desamparadas dentro de casa. E o quanto esse desamparo dentro de casa, que eu inclusive passei também, porque eu ouvia coisas muito parecidas do meu pai, e eu pensava tipo assim, putz, eu sei que eu sou o que ele tá falando que ele não tolera. Então, a minha atitude natural foi começar a dar passos pra trás do meu pai. Me distanciar dele porque eu sabia que eu não poderia agradá-lo, né? Ele já tava deixando muito claro a posição dele. E isso tem um peso gigante, porque normalmente você, né, descobre isso, percebe isso como uma criança e você não sabe lidar direito com isso, exceto que você
por causa da sua, entre aspas, atitude, tá sendo responsável por te afastar da sua família, que é o seu principal berço, o seu principal núcleo, né? Isso pesa muito e isso a gente carrega por muito tempo na vida, né? Talvez pro resto da vida, se a gente não trabalhar isso na terapia. Isso é muito doido, não é? Sim, sim. E quando a família, ela tem esse lado de muito sofrimento, de muita dor, ela vai trazer essas repetições. E é importante a pessoa procurar o auxílio de um profissional para que ela possa romper aquele ciclo de violência com ela mesma e com as próximas gerações e conseguir se relacionar com outras pessoas da própria comunidade e pessoas de fora da comunidade para ela conseguir construir outras pontes de família, porque a família a gente não escolhe no primeiro momento, mas quando a gente cresce a gente pode escolher, né? E aí a gente pode escolher não ouvir mais aquela fala preconceituosa de que eu prefiro um filho bandido do que um filho viado, né? Sim. Então a gente consegue se distanciar, por mais que gere um sofrimento, a gente consegue se distanciar e nas sessões a gente consegue passar de uma forma um pouquinho mais leve por esse sofrimento. Sim. Gente, eu fico muito feliz de existirem pessoas que vão numa corrente contrária disso. Um beijo, mães, pela diversidade. Vocês são maravilhosas. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Porque é graças a grupos assim que a gente consegue ter essa substituição, né? Dessa família desajustada, porque os pais não são capazes de entender que o filho ou a filha é um indivíduo próprio, ele não é uma extensão deles, né? Ele vai ter a sua vida, vai fazer as suas escolhas e vai viver a vida como ele deve viver, não como os pais querem. E é muito bacana a gente pensar isso, né? Não é porque você foi gerado por duas pessoas que você deve a sua vida para essas duas pessoas, tá? Se essas duas pessoas não te fazem bem, não tem problema nenhum em você se afastar para você ficar bem. A prioridade tem que ser você. Isso é uma questão que eu acho que as pessoas esquecem, né? A gente fica, por conta da sociedade mesmo, né? A gente carrega esse peso de honrar os pais o tempo todo, né? E isso, querendo ou não, traz um sofrimento enorme também, né? Não só para as pessoas que são da comunidade LGBT, mas no geral. Ô Fê, quando a gente é criança, a gente escuta que a gente tem que sempre honrar o pai e a mãe, né? Então a gente acaba sofrendo muito quando a gente tem que fazer esse rompimento com a nossa família de origem. Mas quando a família de origem, ela gera esse sofrimento, a gente precisa romper. E por mais que a gente sofra no início, é importante. E a gente tem como encontrar apoio em outros lugares, né? Agora, não podemos ficar nesse ciclo vicioso de sofrimento. Temos onde encontrar apoio. O podcast tá aqui, nos dá uma mãozinha nesse sentido, e é isso. Sim, sim. E agora, olhando, né, justamente para dentro da comunidade LGBT, a gente escuta muito, né, como eu falei, eu recebo relatos também, o Gabriel recebe os seus pacientes lá no consultório, eles escutam, eu imagino que as demandas sejam muito parecidas, né, pelo que a gente conversou, o quanto esse peso da homofobia, até internalizada, né, porque a gente ouve tantas vezes que ser gay, ser lésbica, ser trans é errado, é uma coisa que não é correta, blá blá blá, que você acaba acreditando naquilo. E a terapia às vezes vem nesse movimento de você conseguir romper um pouco dessa mentira que foi contada pra você, mas que às vezes tá tão já te machucou tanto por dentro que você demora um tempo pra poder se recuperar, né? E isso afeta a saúde mental da nossa comunidade, né? Da nossa população. Baseado nisso, assim, você olha para a comunidade LGBT e você enxerga que tipos de feridas maiores que afetam a saúde mental nossa e que são coisas que a gente precisa prestar atenção na gente mesmo ou no nosso amiguinho que tá ali, às vezes relatando pra gente que tá num sofrimento e a gente acaba não percebendo. O amiguinho, ele dá muitos sinais, né? E a gente não tem o hábito de ver os sinais. E a gente, às vezes, não tem um pouquinho de paciência também, né? A gente costuma dizer, é drama, é frescura, é mimimi, né? Ou, essa geração Nutella. O sofrimento, ele sempre existiu. Antigamente, as pessoas, elas escondiam esse sofrimento usando e abusando de álcool e droga. Hoje a gente tem essa possibilidade de falar. Então quando a pessoa fala, olha, eu estou triste, ou quando a pessoa ela te dá sinais com alguma publicação ou com algum comentário que mostre alguma tristeza, que mostre alguma ideação suicida, que mostre algum comportamento, a gente precisa ficar atentos. As pessoas, elas dão sinais, né?
e a gente vê os sinais, mas às vezes a gente julga, isso é mimimi, isso é frescura, isso é drama. E não, isso não é mimimi, isso não é frescura, isso não é drama. As pessoas, elas estão pedindo ajuda. E se a gente não consegue ajudar, a gente fala, olha, eu não consigo te ajudar, mas procura quem consegue. E a gente consegue ajudar aquela pessoa, a gente consegue transformar a vida daquela pessoa. Porque a gente não vai conseguir mudar o mundo, a gente não vai conseguir salvar o mundo. Mas se a gente conseguir transformar a vida e salvar a vida de algumas pessoas, a gente já fez muito por muita gente, porque isso vai repetindo na vida de outras pessoas, sabe? Então, assim, um exemplo, eu vejo pessoas postando bastante músicas tristes, eu vejo algumas pessoas, elas tiram a foto do WhatsApp, um exemplo. Isso pra mim é um sinal clássico de que não tá tudo bem. Então eu tenho amigos que eles costumam fazer isso. Eu sei que quando esses meus amigos fazem isso, não tá tudo bem. Então eu já, vamos lá, vou mandar uma mensagem. Oi, tá tudo bem? Precisa conversar? Tá precisando de alguma coisa? Porque eu já sei que esse é um mecanismo que aquela pessoa tem pra dizer, eu tô precisando de ajuda, sabe? Sim. E cada pessoa, ela demonstra de um jeito. Então, assim, pode ser que o seu amigo, ele dê um sinal diferente. Ele te chame pra tomar um cafezinho em determinados dias da semana. Ele pode te chamar pra ir em determinado lugar. Ou ele pode te falar alguma coisa. Ou ele pode te mandar uma mensagem meio que subliminar, no sentido de mandar uma mensagem aleatória e você ficar pensando, poxa, o que será que a pessoa quis me dizer, sabe? Então são nesses pequeninos detalhes que a gente consegue ver que existe ali um sofrimento, que a gente consegue ajudar a pessoa e a gente consegue salvar pessoas. Sim. E a gente tá em setembro, né, que é um mês onde se fala muito sobre saúde mental e prevenção a suicídio. E tem uma coisa que eu critico, e eu vou fazer essa crítica aqui, de tem muita gente que vai para suas redes sociais falar tipo assim, se você está em sofrimento, se você está triste, me procure, converse comigo, estou aqui à sua disposição. E são pessoas que, quando uma pessoa realmente tá triste, tá nessa situação, tá correndo perigo e vai procurar, são pessoas que viram as costas ou que cometem todos os erros possíveis nesse primeiro atendimento, às vezes por desconhecimento, lógico, né? Mas que acabam às vezes piorando essa situação, né? Então é muito importante a gente... Porque assim, a gente acaba fazendo isso talvez na onda, né? Se fala muito em Setembro Amarelo, então eu também vou precisar me posicionar na rede social pra dizer que eu estou bem mentalmente e pra dizer, olha, você pode me procurar que eu tô aqui disponível. E cuidado quando você faz isso, porque você pode não aguentar a demanda. Como psicólogo, eu imagino que você também tem uma visão parecida e que, na minha visão, quando você percebe que uma pessoa tá mal, eu acho que o ideal é você direcioná-la para uma pessoa que realmente faz esse atendimento de uma forma profissional, né? Que vai saber lidar, que vai saber abordar. Seja um psicólogo mesmo ou até, por exemplo, o CVV, né? Sim, o Centro de Valorização da Vida, ele é extremamente importante. Ele atende ligação, ele atende por e-mail, ele atende online e ele tá aí para salvar, né? Em setembro eles fazem aqui em São Paulo particularmente a Caminhada pela Vida, por conta da pandemia no último ano não teve, e o CVV ele tá aí para ouvir, né? É óbvio que agora no mês de setembro muita gente vai para as redes sociais, como você disse, desabafe comigo. Desabafar é legal, né? Mas ele vai te trazer aquele alívio momentâneo, mas o seu conflito e o seu sofrimento, ele vai persistir, porque a gente precisa, além do desabafo, a gente precisa ressignificar aquele sofrimento, a gente precisa entender a origem daquele sofrimento, a gente precisa fazer uma investigação, né? E na psicoterapia, lá na clínica, no atendimento, a gente faz isso. Então a gente vai investigar a origem daquele sofrimento, a gente vai fazer todo um trabalho clínico que o desabafo não faz. E dependendo de com quem você desabafa, a gente sabe que a pessoa pode levar aquele desabafo adiante. Pode fazer a famosa fofoca. Sim. E é claro que no atendimento psicológico, tudo que você fala, ele fica ali, né, no atendimento, ele não sai dali. Porque existe um código de ética da profissão, né? E a gente não pode expor o paciente. Então, assim, o código de ética não permite que a gente exponha o paciente, que a gente saia falando da vida do paciente, que a gente fique comentando, que a gente não pode fazer isso, né? Sim. Então, assim, existe esse limite ético
e que dá um conforto maior pro paciente quando o paciente procura o profissional e o paciente sabe que, olha, eu posso falar que aquilo não vai ser usado contra a minha pessoa, sabe? Sim, voltando ainda, ouvinte, você que tá aí, eu vou repetir de novo, cuidado se você for uma dessas pessoas que vai colocar na rede social, converse comigo, porque às vezes a pessoa vai realmente procurar você porque ela confia em você e você vai, às vezes, sem querer cometer aqueles erros de a pessoa tá desabafando e você, não, mas não fica assim, não, mas olha só, isso é besteira, não sente assim, não, porque eu, na sua situação, faria determinada coisa. Esses são as piores coisas que você pode fazer pra uma pessoa. Então, se você não é um bom ouvinte, não se ofereça. Não entre na modinha de postar lá só porque é legal pra poder parecer descolado. Por favor, não faça isso, tá? Sofrimento psicológico, ele é muito real e é muito pesado pra maioria de nós lidar. As pessoas estudam pra fazer isso. Então, muito, muito cuidado. Tá? A primeira coisa que eu quero dizer aqui nesse episódio: tenha cuidado com o que você oferece, se você vai dar conta de aguentar. Concordo com o Fê e assina embaixo. E ainda, né, falando da questão LGBT, como a gente falou, né, tipo, na infância você começa a perceber que, opa, talvez eu não seja tão igual às pessoas ao meu redor, aos meus amiguinhos, etc. E é daí que eu acho que vem a maior parte da nossa carga que a gente leva durante toda a vida, né? Isso foi inclusive dos comentários que o pessoal fez na caixinha de perguntas que eu fiz lá no Instagram quando eu tava pedindo dicas pra compor a pauta desse episódio, né? Como uma pessoa um psicólogo, né? Como que você enxerga essas questões da primeira infância no decorrer da nossa vida, né? Essas questões que a gente vai agregando a partir dela. Muitas questões da vida adulta, ela surge dessa primeira infância, né? Como que os pais, sendo uma mãe e outra mãe, sendo um pai e um pai, sendo um casal hétero, enfim, sendo independente da figura familiar, do arranjo familiar, tudo que acontece ali naquela primeira infância, ela vai trazer um reflexo na vida adulta, né, da pessoa. Então, um exemplo, eu tenho observado na clínica que alguns pacientes têm me relatado um exemplo. Meus pais falaram pra mim, não confio em ninguém. E hoje eu tenho uma baita dificuldade e eu não tenho amigos, eu fico sozinha. Então, quando você começa a fazer essas investigações na clínica, do impacto de quando você é criança, do que você aprendeu no seu desenvolvimento infantil, na vida adulta, tem um impacto gigantesco. Como o pai, a mãe, quem faz esse papel tem na vida da pessoa, né? Então, assim, a rejeição, ela vai ter um peso muito grande. A forma com que você fala para um filho, não confio em ninguém é digno da sua confiança, as pessoas são ruins, tem muita gente ruim no mundo. É óbvio que você falar isso pro seu filho vai gerar uma desconfiança das pessoas, né? E é óbvio que quando ele estiver adulto, ele não vai confiar em ninguém, ele vai ser isolado do mundo, ele vai sofrer demais. Então, assim, muitas das coisas que acontecem naquele desenvolvimento refletem na vida adulta. Além disso, quando a gente é criança, a gente tá aprendendo as coisas. Então, a gente tá ali naquele momento de aprendizado. Então, a gente tem o aprendizado de aprender o que é certo e o que é errado. Então, a gente aprende ali o que é certo e o que é errado. A gente tem aquelas noções, né? E quando a gente é adulto, a gente tem o superego, né, pra psicanálise aí, o superego, e o superego vem falar pra gente, olha, isso daqui não pode, isso daqui pode, e isso é um marcador muito forte que gera sofrimento. Então, um exemplo, eu vi do meu pai, prefiro um filho bandido do que um filho viado, é um marcador muito forte de que ele não vai me aceitar, e é um marcador de que a partir do momento que eu falar pra ele a minha condição como ser humano, ele vai me rejeitar. Né? E esse é um marcador. Então meu superego, ele tá ali falando pra mim, olha, quando você se posicionar e quando você falar a sua condição pro outro, você vai ser abandonada. Então o superego, ele tá ali gritando e ele vai gerar um sofrimento, porque eu aprendi quando eu era criança, quando eu era pequeno, de que eu não teria o amor paterno se eu fosse homossexual. Então, assim, isso é um exemplo.
da minha experiência. Cada um tem uma experiência e aí aqui cada um pode fazer a sua reflexão do que ouviu quando era criança, né? Aquele minuto de silêncio que mais tortura, né? Sim. Mas isso tem um reflexo muito grande, isso gera sofrimento, então isso vai ter um impacto nas outras relações, isso vai ter um impacto como eu me relaciono com o mundo, como eu me relaciono com os outros amigos, como eu vou me relacionar com tudo. Sim. É só contextualizando pros ouvintes que não são da área, o que seria exatamente o superego? Porque a gente tem uma visão, tipo assim, quando fala em ego na sociedade, parece que é uma pessoa que, nossa, se acha o maioral, né? Pra psicologia isso não é bem assim, né? O ego não tem nada a ver com uma pessoa que se acha. Vamos só deixar claro pra você que é ouvinte, que não tá por dentro dessas linguagens, o Gabriel vai explicar rapidinho. O Freud, ele é o pai da psicanálise, né? Então ele escreveu aí a psicanálise. Há quem diga que ele pegou um pouquinho da teoria que já tinha, há quem diga que não. E aí ele, na tópica de Freud, ele traz o id, o ego e o superego. O id, ele é movido pelo princípio do prazer. Então, é a parte da mente em que quer a gratificação imediata de todos aqueles desejos. Então, você pensa aí na primeira infância, quando você chorava, né? Que você tava com fome, ou você chorava por algum outro motivo, e você tinha aquele choro como um desejo de algo. E aí vem alguém da sua família, né? Para suprir aquele desejo, né? Então o id, ele é uma fonte de desejo. O id é o impulso do desejo imediato. O id é aquela pulsão do que eu quero de forma um pouco mais rápida, assim a gente pode dizer. Esse é o id, tá? O ego, ele se baseia no princípio da realidade. Então o ego, ele vem e fala, olha, a gente não pode ser tão... Eu não posso dizer, a gente não pode desejar tanto aquilo. Então um exemplo, olha, o meu id fala, quero hoje ir no barzinho, tô desesperado pra ir no barzinho. O meu ego vem e fala, olha, hoje não é possível ir no barzinho porque a gente tá vivendo uma pandemia. Então o ego, ele vem para basear aquela realidade. Então o ego, ele vem para trazer um pouquinho de norteador para aquilo que eu tô sentindo, para aquele prazer, para aquela situação, enfim. Então ele traz um guia, se assim a gente pode dizer. E o superego, ele é a maior instância, né? E o superego a gente tem ali como um princípio de dever, um princípio de correção, um princípio de valor, que o superego, ele vai te falar isso daqui pode, isso daqui não pode. O superego, ele seria uma instância máxima que vai te punir quando você faz algo que não pode, ou ele vai te falar, olha, se você fizer isso, você vai te trazer essa e essa consequência. Então o superego, ele vem ali como uma forma de punição se eu sigo aquele desejo do id ou se eu não escuto o meu ego, sabe? Deu pra entender ou ficou muito a psicanálise? Não, eu acho que sim. O superego seria quase tipo o Deus que a gente conhece, né? Essa visão de tipo assim, se você fizer uma coisa boa, você vai receber coisas boas. Se você fizer coisas ruins, você vai receber coisas ruins. O que você quer? Isso mesmo, um Deus, uma figura de pai, uma figura de autoridade, uma figura mística, uma outra figura em que te dá esse limite. Olha, se você fizer isso, vai ter aquela consequência, sabe? Então, ele vem com essa finalidade. Sim, é só pra contextualizar, né, os ouvintes, e é interessante a gente saber disso, porque é isso, né, nós somos feitos de várias camadinhas de desejos, né, a gente tem fome, a gente tem vontade de ir num barzinho, a gente tem vontade de abraçar os amigos, a gente tem vontade de matar presidentes, mas a gente não pode fazer tudo, né, tem esse equilíbrio que rola e que a gente vai aprendendo a viver baseado nisso. Nem tudo é bom, logicamente, né, às vezes a gente se poda por conta de questões da nossa cultura que nos fazem mal, né, mentalmente falando. E uma delas, né, que é a principal mote aqui que a gente tá falando nesse episódio, né, desse podcast, é a questão de se entender como uma pessoa não hétero, ou seja, uma pessoa gay, uma pessoa trans, uma pessoa bi, e você rola um conflito, né, porque a sociedade diz que isso é errado, né, vem essa cultura de dizer, olha, não, abre aspas, certo é você, um homem, casar com uma mulher e ter 3 filhos, porque é isso que é a família, blá 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 blá, essas besteiras que a gente escuta até hoje. E eu entendo, Gabriel, aí você me corrige se eu estiver errado, que quando a gente percebe que a gente não faz parte desse modelinho, você
seu primeiro passo é dar 2 passos pra trás e dizer, opa, alguma coisa tá esquisita. E quando você entende que você é uma pessoa não hétero e que está tudo bem, né? Isso você dá uns passinhos pra frente, né? Você começa a caminhar, você começa a seguir a sua vida. Porque o se aceitar, o se entender como uma pessoa LGBT, porque tem gente que até hoje não vai aceitar, vai lutar contra isso, vai tentar fazer as maiores loucuras pra poder se livrar disso, né? É uma batalha que a gente já conversou no ano passado num episódio, Eu Nasci Assim, que é meio perdida, né? Você pode camuflar, mas assim, lá dentro você vai continuar sendo quem você nasceu para ser. Como psicólogo, você vê essa coisa do quanto sofrimento essa negação traz e o quanto às vezes é mais interessante pra pessoa abaixar a guarda de uma vez e tipo dizer, olha, vamos olhar pra você e entender quem você é de verdade? Sim, gera muito sofrimento, porque enquanto eu tô em negação, eu tô negando quem eu sou, eu já tô sofrendo, né? E eu tô predestinado a sofrer, eu tô predestinado a ser infeliz, eu tô predestinado a falar assim pro universo, eu sou, tudo que acontece é culpa do universo e eu sou infeliz e é por isso, né? Então, quando eu não aceito, quando eu procuro profissionais péssimos, tóxicos, que prega cura de reversão, que não existe, que não funciona, porque você nasceu assim e é uma condição sua, você vai sofrer, né? Quando você começa a se aceitar, quando você busca o seu autoconhecimento, aquele sofrimento da negação, de que, olha, eu não aceito, ele vai embora, porque você começa a aceitar. Antigamente, a gente tinha um exemplo, né? Antigamente a gente tinha muitos casos de skinheads que agredia o outro e matava o outro, né? Se a gente faz uma leitura de por que a gente vê um homem matando aquele outro homem porque ele tá namorando, porque ele tá feliz, você tá matando só porque aquele homem tá feliz ou você tá matando o seu desejo, né? Então, assim, não adianta você negar quem você é. Você vai viver infeliz, você vai viver em negação, você vai viver se matando todos os dias, né? E antigamente a gente via muitos casos de skinhead, a gente via muitos casos de outros tipos de violência, né? Hoje a gente não tem esse tipo de violência, mas a gente tem aí a população LGBT, principalmente as mulheres transexuais, morrendo diariamente, né? Porque as pessoas, elas não se aceitam, e aí elas precisam ir lá, agredir, tacar fogo, matar, pra elas sentir que elas mataram o desejo delas, e os desejos delas estão lá, não vão embora. Porque elas precisam aceitar, ela é uma condição não muda, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não tem como você fazer uma terapia igual, infelizmente tem profissionais que pregam que não existe, da cura de reversão. Tem como você curar uma coisa que não é doença, né? E enquanto você reluta para você se aceitar, para você se reconhecer como sujeito, se reconhecer como pessoa, você vai ser infeliz. Infelizmente, é essa a realidade. Sim. É uma realidade triste, né? Porque a gente já tem um cenário político triste, né? Infelizmente, o Bolsonaro tá aí, a gente não pode tirar ele à força, né? E o Lira não quer tirar ele, infelizmente. Então, se a gente pode ser feliz, a gente devia proporcionar esse momento de felicidade, né? Já que a política não permite a gente ser feliz. Sim, com certeza. Eu até convido você, ouvinte, que por acaso chegou no podcast nesse último ano, a voltar lá nos episódios que foram lançados em maio e junho do ano passado, que foram uma trilogia, né? Eu tava com essa mania de trilogia no ano passado. Aliás, devo voltar, gente? O que vocês acham? Sim, devem voltar. Eu vou fazer uma sugestão pro ouvinte, voltar lá naqueles primeiros, que é maravilhoso também, tá, ouvinte? Era só essa sugestão. Sim, sim. Esses episódios que eu lancei no ano passado, eu conversei com uma estudiosa, né? Ela é professora da USP e ela é antropóloga, e a gente falou um pouquinho sobre a questão da não heterossexualidade baseado nesse olhar da antropologia. Depois teve um episódio com o queridíssimo do Éder Belo, que é um cara sensacional, um beijo, Éder, falando sobre a questão da psicologia,
dia mesmo. E o terceiro e último episódio a gente falou com pessoas que passaram por esse processo, né? Pra eles contarem um pouquinho como foi estar inserido dentro dessa realidade e o quanto isso não serviu de nada, porque as próprias pessoas dizem, olha, você não vai deixar de ser, você vai apenas viver como se não fosse. E que triste é você viver como se não fosse, porque você encena um papel o tempo todo. E como a gente próprio falou já, né? O mundo já tá tão difícil, né? O Brasil já tá tão difícil, é tantas questões que a gente tem que lidar no dia a dia, de pessoas morrendo de Covid, de pessoas falando besteira na televisão, de pessoas ameaçando o processo eleitoral. São tantas pequenas coisas que a gente tem que lidar todo dia pra você ainda querer arrumar mais sarna pra se coçar? Vale a pena? Será? Não. E aí, né, Gabriel? Quando você é da comunidade LGBT, você ainda ganha esse plus, né? Você tem que lidar com essa sociedade que não vai olhar pra você muitas vezes, né? E te entender e te aceitar. Principalmente, às vezes a gente aqui em São Paulo, né, nessas grandes capitais, você tem um pouco mais de segurança, porque as pessoas já têm um olhar, né? A conversa já chegou no nível mais respeitoso. Mas se você olha pro interior, por exemplo, não é bem assim, né? Aí lá, essas agressões diárias, elas acontecem com uma frequência muito maior e isso vai minando a saúde mental das pessoas, né? O que você enxerga dessa questão de como esse dia a dia de uma pessoa que acaba sendo reprimida vai minando a saúde mental dela e o quão perigoso pode ser isso? Fê, as violências e as microviolências no dia a dia, na rua, né? E aquelas piadinhas escrotas, que não é piadinha, né, gente? São falas preconceituosas que a gente escuta, magoa, e isso afeta demais a saúde mental das pessoas, porque quando a gente escuta e a gente pensa e a gente processa a seguinte informação, né? Será que a gente vai voltar vivo quando a gente passar de novo naquele percurso? Isso gera a insegurança do seu ir e vir, né? E a gente vive num país democrático hoje, né? Então, isso gera angústia, isso gera sofrimento, isso gera medo. Isso gera crises como de ansiedade, de pânico, porque você fica com medo de sair de casa, né? Eu não sei você, ouvinte, eu não sei você, Fê, mas eu já tive, há muitos anos atrás, aquele medo existencial de, meu Deus, será que eu posso sair de casa? E se eu não sair de casa e não voltar, o que vai ser da minha família, sabe? Porque a gente sente isso, dessas microviolências que as pessoas sentem. Então, eu, assim, costumo fazer no meu dia a dia, quando eu saio para determinados lugares, avisar os meus amigos, avisar as pessoas, mandar a localização. Eu trabalho muito essa questão da autoestima, do empoderamento na terapia, com os pacientes e com o meu empoderamento também. Por quê? Porque só se fortalecendo e fortalecendo os pacientes, a gente consegue que essas microagressões e essas microlesões deixem de nos afetar. Elas não vão deixar de existir enquanto a gente tiver um Bolsonaro presidente. Mas, quando ele sair, a gente espera que essas pessoas escrotas aí que apoiam ele mude, né? E que essas falas preconceituosas deixem de existir. E mais importante também quando as pessoas se sentirem vítimas de intolerâncias e preconceitos, elas precisam, com urgência, procurar a delegacia, procurar se colocar em segurança. E nas sessões, a gente trabalhar as sensações, trabalhar como a pessoa se sentiu, trabalhar o perdão, né? E o perdão, quando eu digo, não é ir lá e falar pra pessoa te perdoa, porque você não vai falar isso pra pessoa. Mas o perdão de você, daquilo não te afetar mais. Sim. Daquela situação não te incomodar, daquela situação não te gerar angústia. Porque a gente fica muito tempo gastando muita energia mental e psíquica pensando naquele trauma, naquele sentimento, naquela angústia que a gente passou, naquela agressão. Essa seria a palavra correta, naquela agressão. E essas são as formas que a gente precisa lidar. A gente precisa se empoderar, a gente precisa entender o nosso papel, a gente precisa conhecer os nossos direitos, né? E a comunidade, ela precisa se apoiar mais. A gente sabe que existe uma briguinha ali entre umas siglinhas, mas a gente precisa se apoiar mais, a gente precisa ser mais empático, porque uma letra precisa da outra, né?
E as pessoas, elas precisam disso, porque se a gente não se unir, ninguém vai ajudar a gente. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa dessas uniões pra gente conseguir trazer e ter a segurança que a gente precisa, para que a gente não tenha essas agressões gratuitas que a gente sofre. Esse seria o caminho, Fê. Com certeza. E é importante a gente pensar também, gente, eu espero que depois de quase 60 episódios vocês já tenham percebido isso. O meu trabalho aqui no Fora do Meio é justamente levantar essa questão de, olha, nós como comunidade, nós somos uma coisa só. Cada um tem as suas questões, né? As suas peculiaridades com as suas letrinhas, mas não adianta eu estar aqui sendo um homem gay cis e estar atacando ou não me importando com as questões da mulher lésbica, da pessoa trans. Se você até agora ouviu esse podcast e ainda não entendeu isso, eu tô fazendo meu trabalho muito errado. Então eu quero de novo chamar a atenção de você, homem gay cis que tá ouvindo, a abrir um pouco a sua cabeça e expandir um pouco o seu olhar, porque todos nós sofremos agressões, né? Dia a dia. O que a gente não pode como comunidade é perpetuar essas agressões. Não adianta eu sofrer uma homofobia e eu chegar numa mulher lésbica e reproduzir uma homofobia, uma misoginia, alguma coisa machista. Então, são duas mãos que a gente tem que trabalhar juntas, né? E é importante a gente avaliar isso. A gente não tá entrando muito nesse episódio na questão exclusivamente feminina, porque a gente já teve um episódio anterior que falou sobre isso, né? Diretamente com mulheres. Mas eu, como um homem cis gay, eu tô chamando a atenção de você, puxando a orelha de você, homem cis gay, sim. Porque eu tenho todo o cuidado de aqui no Fora do Meio sempre trazer um pouco dessa diversidade pra nós mesmo, né? Que a gente acaba não tendo. Então, sim, cuidado com a pessoa que tá do seu lado, né? É a mesma história lá de você não fazer o postzinho se você não consegue lidar. A gente precisa pensar muito no nosso ao redor e não só no nosso umbigo, tá? É importante isso para a saúde mental das pessoas ao nosso redor. Empatia, essa é a palavra. Exatamente. E Gabriel, a gente tá, inserido aqui em 2021, nesse ano que já parece que dura, sei lá, eu não sei nem se é 2021 ou 2020 parte 2, eu fico muito confuso com o mundo do jeito que ele tá caminhando. Mas assim, a gente escutou muito ano passado, né, no primeiro ano da pandemia de coronavírus, o quanto as pessoas ficaram em casa, o quanto os níveis de violência explodiram, o quanto tantas questões que a gente não imaginava ou fingia que não via, começaram a se tornar públicas, né? Dentro da comunidade LGBTQIA+, você entende que a pandemia trouxe agravamentos também para a nossa saúde mental? Além, claro, da gente, ter esse medo de morrer por mais uma questão que é esse vírus, mas por questões mesmo familiares, etc. Você consegue perceber isso no consultório? Sim, Fê, o isolamento, né? Ele é uma dessas fontes de sofrimento, né? Como boa parte do Brasil não conseguiu fazer o lockdown que fosse preciso, a gente ficou um bom tempo em uma quarentena em algumas capitais mais rígidas, outras um pouquinho menos, mas um exemplo de São Paulo, a gente passou um bom tempo de quarentena, né? Os lugares quase todos fechados, e o fato de ter acontecido esse isolamento tão prolongado, isso afetou muito a comunidade, né? Porque as pessoas, elas não tinham como se encontrar, as pessoas não tinham como se apoiar, né? É óbvio que a gente aí tem a rede social, a gente tem aí um avanço da tecnologia, mas a gente também precisa lembrar que não é todo mundo que tem um smartphone top e não é todo mundo que tem uma internet top. A gente vive no Brasil com uma inflação altíssima hoje em dia. Sim. Então, a pandemia, ela afetou. O isolamento, do jeito que ele foi muito prolongado, ele afetou. A falta de perspectiva de emprego, né? A gente chama aí de uma insegurança, de quando eu vou conseguir arrumar um emprego, se eu vou conseguir arrumar um emprego ou não. Isso também afetou demais. O governo, ele ajudou aí com o... Ajudou não, né? Fez a sua obrigação com o auxílio na pandemia. Isso trouxe um alento, mas assim, demorou demais. Então as pessoas, elas passavam muita necessidade. Então assim, a saúde mental da população LGBT, ela agravou demais, porque a população LGBT, ela sempre foi uma população, entre aspas, esquecida. Ela sempre foi uma população, entre aspas, desvalorizada. A gente sempre foi esquecido e desvalorizado para tudo, né? E aí a gente precisava se expressar
politicamente, a gente precisava estar nas ruas para que as pessoas nos notassem, para que as pessoas nos vissem, para que as pessoas entendessem que a gente está existindo e reexistindo, né? E aí a gente precisou ficar isolado por conta do vírus, pra gente não pegar, pra gente não morrer. Então, o fato da gente ter ficado tanto tempo isolado, ele gerou esse agravamento. E uma outra coisa, né, muito importante, Fê, que eu queria destacar também, que é a questão do emprego, como eu falei, mas voltado a um outro foco de ajudar a estender a mão ou indicar aquela pessoa que você conhece, que é LGBT, no seu emprego. Né? Então, assim, a gente viveu esse período de crise, onde as pessoas não sabiam se ia ter o que comer, se ia ter o arroz e o feijão, né, que é o prato do brasileiro, se assim a gente pode dizer. E essa insegurança alimentar também, ela afeta demais a saúde mental, porque como você mantém a saúde mental se você não consegue saber se você vai ter o almoço ou o jantar, né? Não dá. Eu do meu privilégio de atender online, as pessoas que têm o privilégio de trabalhar, que conseguiram manter o emprego, que conseguiram manter a renda, ok. Mas e quem não tem esse privilégio, né? Então, assim, esses detalhes, né, fazem a diferença na saúde mental, né? Sim. E até mesmo as pessoas que estão, né, ficaram presas dentro de casa, pessoas que ainda estão, né, no seu processo de aceitação, de entendimento, e que às vezes estão dentro do armário para a própria família, né? E você performar uma coisa que você não tá confortável dentro de casa 24 horas por dia, porque você não consegue sair para encontrar aquele seu amigo, aquela sua amiga onde você pode de verdade ser quem você é. Nossa, isso pesa demais, né? Sim, isso é desesperador. Isso desestrutura também o seu emocional, porque você precisa, quando você levanta de manhã, você precisa engrossar o seu tom de voz, você precisa arrumar os seus trejeitos, você não pode rebolar, isso é péssimo, porque você precisa incorporar um personagem que não é você, você precisa habitar uma carcaça que não é sua, né? Então, isso agrava a saúde mental e isso é uma violência também, né? Porque você acaba sofrendo demais, e se não fosse um isolamento tão vexatório, né? Porque se a gente tivesse feito um lockdown, a gente não precisaria ter ficado tanto tempo nesse abre e fecha. A gente poderia ter lidado melhor com essa pandemia. Sim. Além do presidente de torcendo, né? Ai, o STF falou que eu não posso mandar na pandemia. Ai, gente, não acredite nele, viu? Por favor, ouvinte. Eu espero que meus ouvintes não sejam essas pessoas. Não, vai que tem um ou outro, né? Então é só pra esse um ou outro, essa uma alma aí, né? Vai que... Desliga, vai embora, não te quero. De verdade, não preciso de você. Sai. Mas é isso, né? E, Gabriel, pra gente já caminhar pro encerramento, né? Que dicas você pode dar como psicólogo, né? Como uma pessoa que lida com essas questões durante todo o dia, para as pessoas prestarem atenção e o que elas devem observar e o que elas podem fazer para ter uma melhor saúde mental diante de tudo isso que a gente falou hoje, né? Diante de todas essas questões que a gente tem no dia a dia. Veja, se você tiver a possibilidade de fazer uma meditação, a meditação pode te ajudar. Fazer um exercício ou um esporte que você gosta, que você se identifica, ler um livro. São pequenos detalhes que pode te ajudar nesse momento de isolamento, né? Algumas capitais estão dando uma relaxada nas medidas de distanciamento, mas a gente ainda precisa ficar esperto em relação ao vírus. A gente precisa recuperar toda a nossa saúde mental que a gente perdeu aí durante esse período de pandemia. A meditação, ela ajuda também nesse processo de descoberta, esse processo de aceitação. Durante muito tempo eu fiz a meditação, ela me ajudou muito. Então, a meditação pode te ajudar, essa é uma sugestão muito, muito bacana. Mas um esporte que você se identifique, um esporte que você gosta. Mas eu não gosto de nenhum esporte, Gabriel. Tenta fazer aquele exercício de ver... Porque a gente tem muito esporte, né? Então, tenta fazer um exercício de ver se existe algum. Se não existir, a gente pode inventar algum, pensar em alguma outra coisa.
né? Ouvir o podcast Fora do Meio, maravilhoso, não pode esquecer disso. Acho que são essas as sugestões, Fê. Sim, muito bom. E eu vou acrescentar mais uma, né? Mais uma que eu considero muito importante. E normalmente ela vem com algumas críticas, tá? Eu vou fazer as críticas também porque eu sou uma pessoa que tem noção, gente. Pode não parecer, mas eu tenho. Faça terapia. Acredite em mim. Faz toda a diferença. Parece besteira, tem gente que vai dizer, isso é besteira, você ficar lá falando pra uma pessoa só ficar te olhando e não falar nada. Tipo, gente, não é assim que funciona, tá? Isso não é bem assim. Mas assim, isso faz toda a diferença porque você não tá só falando, você está sendo conduzido a trilhar um caminho que você talvez não conduziria sozinho. E quando você caminha acompanhado, por mais que a pessoa esteja alguns passos atrás de você, isso vai te dando mais segurança e você vai criando mais autoconfiança. Aí você olha pra mim e diz, Fernando, terapia é caro. Eu não posso pagar. Sim, eu sei, eu entendo. Eu também já tive essas questões. Mas se você tem a sorte ou tem alguma faculdade na sua cidade que tem um curso de psicologia, provavelmente os alunos vão dar algum suporte, né? Pela carga do curso mesmo, muitos deles precisam atender a população até para poder criar repertório. Então procure essas entidades, procure essas pessoas que com certeza você consegue achar ou gratuitamente ou por um preço acessível. E falando nisso, o Gabriel tem um recado para dar para vocês ouvintes. Gabriel, o que você tem, o que você guardou até agora para contar para a audiência do Fora do Meio? Olha, é um recado muito especial para você ouvinte do Fora do Meio. Eu, algumas semanas atrás, mandei uma mensagem pro Fê, propondo uma parceria para os ouvintes, para eu atender os ouvintes do Fora do Meio ou quem surgisse e ouvisse o podcast por um preço diferenciado, né? E aí eu ia dar um desconto nas sessões para os ouvintes por conta dessa pandemia, por conta do sofrimento, por conta da crise que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem muita coisa para trabalhar nesse momento de caos aí e de insegurança. Então era isso que a gente estava aguardando até agora. E como o Fê disse, os cursos de medicina e a psicologia, ela tá na grade de medicina especificamente, eles atendem a população, né, daquela região em estágios. Então, um exemplo, né, aqui em São Paulo a gente tem algumas faculdades que tem um curso de medicina e aí na região que tá aquela faculdade, eles atendem os pacientes daquela região e até um pouco mais distante. Então eles atendem aqueles pacientes independente do curso, mas o nosso foco aqui é o curso de psicologia, então procure lá a galera da psico. Os estudantes, eles vão estar lá como estagiários, eles vão atender, eles vão ter alguns professores para supervisionar, mas se você precisar de uma outra área, se precisar de um cardiologista, de alguma outra área, os cursos da área da saúde também tem. Então é só você ir lá, preencher uma fichinha e eles vão entrar em contato. E é assim que funciona. E a parceria com o Fora do Meio, ela surgiu disso, de contribuir para uma melhoria na saúde mental das pessoas. Aqui o foco é na população LGBT, que é uma população que sofre demais, que é uma população que já sofreu bastante, né, ao longo do tempo, e a gente tá aqui para dar mãozinha, para ninguém soltar a mão de ninguém, para que a gente possa encontrar um pouco mais de conforto e que a caminhada possa ser um pouco mais leve. Sim. Todos os dias, né, a gente acorda de manhã, às vezes a gente não faz ideia do que vai acontecer da nossa vida, né, e a gente muitas vezes se pega de surpresa. E eu fico pensando, às vezes, antes de dormir aqui, né, eu tenho a mania de escrever um diário e quando eu tô fazendo lá contando um pouquinho... Que chique! Eu tive até que cortar, olha que legal, Tati, aproveita do diário, hein? Inclusive eu mandei pra ela uma parte. Olha que legal! Eu sou essa pessoa, gente, vocês não têm noção, mas enfim, coitada da Tati. Gente, não dá pra ver, mas ele ficou vermelho, viu, galera? Ai, bom, pulando, né, continuando. É importante, quando a gente faz esse resumo, né, quando você volta e reflete sobre o seu dia, você pensar um pouquinho, né, do como você está. Como você tá indo dormir? Você tá indo dormir bem? Você tá indo dormir satisfeito? Você tá indo dormir triste? Tem alguma coisa te incomodando? Às vezes a gente tem a tendência a ignorar o que a gente sente. Você deixa pra lá. Amanhã eu resolvo. Porque homem não chora. Esse tipo de coisa que a gente vai falando pra gente mesmo e vai postergando. E isso tudo não é postergar, gente. A gente vai engolindo e vai guardando em algum lugar dentro da gente. E como tudo que a gente vai guardando, vai
ficando pesado uma hora e chega um momento que você começa a ficar mais lento, você começa a ficar incomodado, você começa a não saber o que tá acontecendo, você só tá sentindo um peso gigante. E nenhum de nós, ninguém, nem eu, nem Gabriel, nem você que tá aqui me ouvindo, precisa carregar um peso que não é seu, que não é necessário carregar. Então, esses últimos meses, né, esses últimos 2 anos foram muito pesados. A gente começou a receber muita carga pra gente colocar dentro desse nosso saquinho que a gente carrega com a gente. E provavelmente tem muita coisa dessas que não precisam estar ali, não tem sentido estar ali. Então, esse episódio, ele é um convite a você parar, sentar, abrir esse seu saquinho e olhar o que você está carregando aí dentro. Vale a pena de fato carregar? É necessário para sua vida? Vai ser útil para você no futuro? Se não for, descarte. E se você não conseguir descartar, procure ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ir a psicólogo não significa que você é louco, que você tem um desequilíbrio mental, de que qualquer dessas coisas que a gente escuta e cria uma carga de preconceito. Nada disso. Quando você vai a um profissional, seja um médico para cuidar do seu coração ou para cuidar da sua cabeça, da sua mente, você está cuidando de você. Você está garantindo que a sua vida seja melhor. Você está garantindo que a sua qualidade de vida seja mais satisfatória para que você viva bem. Porque no final, é isso que todos nós queremos, né? Botar a cabeça no travesseiro no final do dia, respirar e dormir sabendo que tá tudo bem. E só depende da gente. Então é isso. Eu posso só completar uma Pode, coisinha? por favor. Quando a gente tá em sofrimento e a gente não procura ajuda, de alguma forma, aquele sofrimento ele vai pro corpo. Então a gente pode também desenvolver algum tipo de doença, né? Então a gente sempre ouviu que quem procura terapia é doida. Mas não é como o Fê disse. Então não carregue o peso de achar que o que você tá sentindo ninguém mais sentiu, ou não carregue o peso de se julgar, não carregue o peso de achar que você é ruim, e não carregue o peso de pensar que tudo aquilo que você já ouviu e todas aquelas críticas são verdadeiras. Tudo aquilo de ruim que alguém já te falou não é verdadeira. Então, a terapia é aquele processo de você colocar tudo aquilo pra fora, todos aqueles monstrinhos e começar a lidar e visitar aquele passado que gera um incômodo até hoje, para que ele não gere mais incômodo, para que você possa falar com mais leveza, para que você possa falar sem sofrimento, porque não é legal viver uma vida com sofrimento. A vida já é difícil por si só, por vários motivos. Então, a terapia ela vem para proporcionar um bem-estar. Então acho que era essa, só para complementar, Fê. Arrasou. Se joga. E no Se Joga desse episódio especial, eu vou, como venho fazendo nos últimos meses, indicar um livro que eu recebi da nossa parceria com a Companhia de Letras, que é um livro tão fofinho, gente, mas tão fofinho que vocês não fazem ideia. Eu não terminei de ler ainda, porque é isso, né, gente? Eu tenho que fazer várias coisas e gravar podcast, eu ainda não acabei, mas eu tô na metade, eu tô achando muito interessante. Ele tem uma linguagem muito fácil, muito gostosa e é um romancezinho muito bonitinho, que se chama Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas. Eu não vou dar muitos spoilers, tá? Eu só vou dizer que é um romance muito fofinho que tem amor à primeira vista, tem encontros e desencontros, cultura nordestina, fãs de diva pop e drag queens misteriosas. Só vou dizer isso. Vai atrás, dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que você vai gostar também. E Gabriel, o que você deixa de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? Olha, eu vou indicar um livro. Ele é um livro bem curtinho. Ele tem o nome de um livro infantil. O nome do livro é A Parte Que Falta. Ele tem na Amazon, tem em vários lugares. E ele é um livro maravilhoso. Então, quem tiver a possibilidade de comprar o livro, compra. Quem não tiver, tem aí no YouTube, tem aí nas redes sociais, dá uma procurada, escuta a história do livro. O nome já fala, né? A parte que falta. E ele vem, eu acho que nesse complemento de tudo que a gente falou hoje, Fê, de que sempre vai faltar alguma coisinha, a gente sempre vai procurar algo tampar ali, e a terapia tá aí pra nos ajudar nesse processo e
O livro é muito bom, gente. Então, quem tiver a chance, essa é a minha indicação. Muito bom, arrasou demais. E, gente, eu quero convidar vocês, né, a seguir o Gabriel, conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, né? Você ficou interessado na parceria, quer poder fazer terapia, às vezes você não tem aí na sua cidade tão fácil. O Gabriel atende online, tá? Você não precisa sair, pegar um ônibus pra ir pro consultório, né? Gabriel, como que a galera te acha nas redes sociais? A minha rede social é 3V_Psicologia Integrada. Lá na rede social eu tenho o porquê de 3V. O site é 3vpsicologiaintegrada.com.br. E para terminar aqui a minha participação, eu queria deixar uma frasezinha do Jung, que ela é assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Nossa, sensacional. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Fora do Meio também, né? Apesar de eu ser só um jornalista. Mas eu quero te convidar, então, a você que ainda não segue o Fora do Meio, a seguir a gente na internet no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. A gente tem um grupo do Telegram que essa parceria, inclusive o Gabriel falou, já foi anunciada lá bem antes aqui do podcast. Então, se você quer fazer parte, procura o link aqui na descrição ou adiciona a gente no WhatsApp do Fora do Meio, que é o 11 95377 9241. E antes da gente encerrar esse episódio, eu quero te fazer um convite muito especial. No segundo semestre, nós sempre fazemos a pesquisa do perfil do ouvinte, que é a oportunidade que eu tenho de saber quem é você que tá aí do outro lado desse fone de ouvido me escutando e ter um feedback, né? Ter uma resposta de como tá sendo acompanhar o Fora do Meio, de como está sendo ouvir esse podcast, se eu tô conseguindo atingir meus objetivos ou não. Talvez eu possa estar longe deles. E a única forma de eu receber essa resposta é quando vocês me mandam mensagens nas nossas redes sociais, mandam e-mail ou quando respondem a pesquisa do perfil do ouvinte. Então, se você gosta do trabalho que eu faço, eu te convido a parar 5 minutinhos, clicar no link que tá aqui na descrição do episódio e responder algumas perguntinhas. Pode parecer besteira, mas pra mim isso faz uma diferença imensa no trabalho que eu faço aqui. Porque é esse o norte que eu uso para poder continuar produzindo episódios com a cara da audiência do Fora do Meio. É uma das únicas formas que eu tenho de saber quem tá aí do outro lado e entender um pouquinho o que passa na cabeça de vocês. Então eu quero te pedir de coração, não deixa para depois. Se você puder fazer isso agora, faça. Você vai estar me ajudando demais. E eu agradeço de coração. E se de alguma forma o trabalho que eu faço aqui no Fora do Meio, você acha que eu mereço alguma recompensa financeira por causa dele, eu quero te fazer um outro convite. Esse episódio ele já é patrocinado pelo Anderson da Silva, pela Denise Mendes, pelos Matheus Sampaio. E se você, como eles, também acha que eu mereço ter alguma recompensa financeira por esse trabalho, eu te convido aí no nosso site, no www.foradomeio.com.br, conhecer os planos de assinatura mensal do Fora do Meio. Lá você consegue ter planos e me ajudar mensalmente a partir de R$1. R$1 pode parecer pouco para você, mas se cada um de vocês me der R$1, vocês não imaginam a quantidade de coisas que eu posso fazer para poder cada vez mais fazer esse podcast crescer. Investir nele de verdade. E se porventura você não consegue contribuir conosco mensalmente, você pode fazer uma doação esporádica através do Pix no foradomeiopodcast@gmail.com com o valor que você quiser e quando você quiser. E eu quero convidar também você que me escuta a fazer parte da divulgação do Fora do Meio. Esse trabalho que eu faço te ajudou? Imagina então o que isso pode fazer para outras pessoas que às vezes não têm a chance de saber que o Fora do Meio existe porque as plataformas talvez não divulguem. Então eu quero te pedir ajuda nisso. Se você nos escuta através do YouTube ou algum aplicativo da Apple, dá um like nesse podcast, faz um comentário ou vá lá no site do iTunes e dê 5 estrelas para esse podcast. Essas duas plataformas, eles usam esses critérios para poder nos considerar um conteúdo relevante e aí sim nos mostrar para novos ouvintes. E com isso, a gente consegue fazer a audiência do Fora do Meio crescer. Além, claro, se você se inscrever nas nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram, no Twitter, fazer comentários, né, dar likes nas nossas postagens, isso vai fazer as plataformas acharem a gente importante e nos compartilhar com outras pessoas. Isso é muito importante, gente. Parece besteira, mas é muito importante para que esse trabalho que eu faço chegue em mais pessoas. Vocês não imaginam a dificuldade que é pra gente, que é um produtor de conteúdo independente, pequeno até,
conseguir crescer na audiência, conseguir chegar a novas pessoas. E quando eu vejo esses números crescendo, faz com que todo o trabalho que eu tenho nesses anos todos para fazer esse podcast, para fazer episódios que realmente sejam relevantes para você e para outras pessoas, ser coroado, ser recompensado. Então, para você não custa nada, mas para mim faz toda a diferença. Vem fazer parte dessa rede que tá fazendo o Fora do Meio bombar cada vez mais. Conto com você. E eu quero terminar esse episódio, então, mais uma vez fazendo um convite para você. Cuidar da sua saúde mental, cuidar de você é extremamente importante. Precisando, conte comigo, tá? Eu tô aqui pra poder te ajudar e te ajudar de verdade, tá? Não só como qualquer postzinho no mês de Setembro Amarelo. E, Gabriel, eu não tenho nem palavras pra agradecer você estar aqui, ter dividido comigo um pouquinho dessa sua experiência, né? Dessa sua visão sobre esse tema, que é um tema tão delicado, um tema tão importante e que às vezes a gente escuta tanta besteira por aí. De coração, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Fê. Gente, não escute besteira, escute o Fê ou escute um profissional. Mas escute um profissional sério, viu? Não escute esses profissional que é cura de reversão, que não existe, tá bom? Escute um profissional sério, escute um profissional preparado e escute o Fê. Escute isso. Segue essa ordenzinha. E um beijo pra Tati, e um beijo pro ouvinte, e muito obrigado. Imagina, de coração. E é isso então, gente. Eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui. Eu espero que você fique bem. E eu espero vocês novamente daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Então, um beijão e até lá. Um beijo, tchau, gente. É isso. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.